Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de nesse vídeo, não é? Aqui eu falo com vocês é o Hadou. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Mano, tá um calor do caralho, velho. Você não tem noção como tá calor aqui no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, mano. Primeiro quero me desculpar pela falta de vídeos desde o último vídeo, como eu sou escritor, porque eu tive que fazer algumas reuniões com o meu canal, tive que preparar algumas coisas. Mas como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, a boa notícia é que eu comecei um sorteio e tá maravilhoso, tá maravilhoso. Como eu falei que o próximo sorteio ia ser melhor, agora não são 2 livros, são 2 Lucky Boxes. Hã? Hein? 7 livros estão sendo sorteados, é muita coisa. O pessoal tava divertindo bastante se queriam boxes de romance ou boxes de ação. Então eu juntei tudo e fiz um sorteio só. Só que com uma box de romance separado e uma box de ação. A box de romance está sendo sorteada, uma box, eu fiz um unboxing dela, só que não é a minha, eu comprei outra para poder fazer o sorteio, vou mandar pra vocês lacradinha. Ou senão eu faço um box dela pelo menos tirando da caixa e mandando pra vocês. Uma saga romance erótica maravilhosa e você simplesmente não pode perder a oportunidade de escrever nesse sorteio. E a outra saga que está sendo sorteada é uma boxzinha bem especial da Saraiva, que tem 3 livros de games: Battlefield, Assassin's Creed e Diablo 3. Os 3 livros são ótimos, as 3 franquias são maravilhosas, então se você gosta de literatura, ao mesmo tempo gosta do mundo gamer, mesmo se você também não gostar do mundo gamer, mesmo se você não jogar os jogos, eu acho que vale a pena sim você se inscrever no sorteio, o link vai estar aqui na descrição e bora pro vídeo. Um blog bem Last Design, como eu sempre dizendo aqui pra vocês, é um blog maravilhoso que faz bitagem, capa para a sua fanfiction. Então se você escreve para Spirit, Nia Fanfiction ou Wattpad, não tem capa ainda, sua fanfic ela ainda está em desenvolvimento, você começou agora, eu preciso daquele up, aquela ajudinha. Depois que você acabar esse vídeo e depois que você ver o leitor beta, não se esqueça de passar o link que vai estar aqui na descrição também. Você vá e agende a sua capinha. São 3 fanfics que eu escolhi como sempre para poder analisar igual as outras. Desculpa eu ter também sem análise, mas é que demora um tempinho para poder achar alguma fanfic para poder ser analisada. É sério, eu fico geralmente rodando no Spirit, no Wattpad, no Nia, sei lá. Eu fico rodando, fico lendo um monte de fanfics, mas tem umas que não me agradam. Tem umas que eu mando mensagem pro escritor, o escritor não me retorna. Mas às vezes me retorna com um não, porque às vezes acho que o fanfic dele não está preparada. Mas fazer o que, né? Eu escolhi essas 3 fanfictions maravilhosas e espero que vocês gostem do vídeo. A primeira fanfiction a ser analisada é a Angels, Ato 1, O Despertar. A Angels ela é uma fanfic escrita em terceira pessoa pelo autor Hunter. A Angels ela tem 3 atos, sendo esse que está lançando na Spirit o primeiro. A história fala sobre um protagonista chamado Hunter que busca respostas para as alienações que estão acontecendo em seu mundo. Tem muita coisa envolvida na história, nos 5 capítulos que estão lançando na Spirit, e 5 capítulos que ainda estão. Eu não sei mais ou menos onde vai o ato 1, não conversei com o escritor até onde vai, porque eu não quero spoiler. E eu cheguei no capítulo 5 agora, ele não quer spoiler de jeito nenhum. A história ela é maravilhosa, ela é uma ação de terror muito divertida e tem umas partes que ela é engraçada. Se você gosta de história pós-apocalíptica, o mundo está perto de acabar, as suas ações e ações de humanos no mal influenciam no fim do mundo, que me lembram muito Devil May Cry, que as pessoas, quando elas fazem algo de ruim, interferem, alimentam demônios, os demônios ficam mais fortes. Então, que alimenta um plano maior, que tem uma batalha entre anjos e demônios, que é outra camada espiritual, a qual os humanos não podem ver. Eu acho que você vai se apaixonar por essa história. Não tem muito erro ortográfico na história, falando agora da escrita. Tem umas coisas que tem que consertar como concordância. Tem umas frases que você escolhe, que você escreve, que não está às vezes encaixada com a outra, entendeu? Mas agora colocando uma coisa positiva por cima de uma coisa negativa, você compensa isso em questão de muitos fatores positivos, e a falta de erros ortográficos é uma dessas. Você que está vendo esse vídeo que você não é o Hunter, eu recomendo vocês não penarem em questão da escrita. Eu sempre esteja mandando sua história para uma pessoa que faz bitagem, para o seu beta reader. Se você não tem o beta reader, tem a Painless Design para poder ela te ajudar, então não tem desculpas. Você tem que mandar sempre uma pessoa que sabe um pouco mais de português se você não estiver ligado, para poder você não cometer esses erros. E algo que o Hunter, ele tem o beta reader, ele manda pro beta reader dele e ele conserta essas coisas todas como não é um Hunter mesmo, que se policia para poder não errar.
Esses são um dos pontos bons e ruins da sua história. A concordância dela, às vezes, pena um pouquinho, mas em questão de ortografia, você não erra. Quase não erra. Tem alguns errinhos, mas são pequenos, errinhos até mesmo que às vezes eu cometo. A história, ela é envolvente. Quando você começar a ler a história, você não vai conseguir mais parar. É sério. O tipo de escrita dele, de terceira pessoa, bem suave, sem detalhar muito, mas mesmo assim deixar as coisas claras, me lembra muito o estilo de escrita do Rick Riordan, da série Os Olimpianos, Percy Jackson, como vocês conhecem de maneira popular. É uma escrita muito suave, é uma escrita que te traz de leveza, que não te deixa cansado, porque tem algumas histórias que você vai lendo, não acontece nada na história. Tem categoria ação, mas tem história, tem. A história é importante, é bom saber desenvolver o personagem? Mas eu também quero ação, também quero aventura. E algo que a Angels, ela trata de maneira muito interessante, porque tem capítulos de história, mas às vezes vem aventura, aí depois vem ação. Ou se não, entre a história e a aventura já está acontecendo um pouquinho de ação. É uma história que propositalmente deixa muitas brechas do passado para poder você ficar se perguntando e você continuar lendo a história para poder você querer resolver essas brechas. Da onde veio o protagonista, o que está acontecendo com ele, e as mesmas perguntas ao qual o protagonista está se fazendo, você também vai se fazer. Então é um ponto muito interessante a qual o Hunter coloca na história dele para poder manter os autores presos, a questão da dúvida. É muito interessante também vocês fazerem isso na sua história, deixar os autores mais curiosos para poder ler a sua história, à medida que o Hunter vai, à medida que o protagonista, que também o nome dele é Hunter, vai seguindo a sua história, vai tomando seu rumo. E antes de terminar, umas considerações finais, algo bem interessante da Hunter x Hunter é que ela segue quase à risca a jornada do herói. Se você não sabe o que é a jornada do herói, vai estar um link aqui em cima com a palestra completa do meu querido autor Gerson Correia, explicando para vocês o que é jornada de herói. Parabéns pela fanfiction Hunter, e também, antes de passar para a próxima, é interessante o fato de que ele não demora para poder postar as histórias dele, então ela não está acabada, corre lá, começa a ler que ainda dá tempo de pegar o ato 1 em lançamento. Seguimos para a próxima história, o Conto de Fadas. Diferente das outras, que eu acho que todas que eu analisei não estão no Spirit Fanfiction, ela está no Wattpad, que às vezes eu considero melhor de ler do que no Spirit Fanfictions, mas um pouquinho difícil em questão de postar. O Conto de Fadas, ele é escrito pela autora chamada Akami, e ela tem outras histórias que também são muito interessantes. E antes de falar qualquer coisa, é interessante ressaltar e importante ressaltar que ela usa como base para a sua própria história a própria experiência de vida. O Conto de Fadas, ele é um bom exemplo disso. Ele é quase uma biografia ou uma biografia dela mesma, sobre os seus relacionamentos fracassados. E eu pensei que quando você falou no Facebook, ela me apresentou essa história, o Conto de Fadas, ela tem outras histórias também muito maiores, já acabadas. O Conto de Fadas também já está finalizado, então se vocês lerem o Conto de Fadas, então se vocês forem agora, vocês vão conseguir pegar os capítulos inteiros. Assim como outras histórias, não é uma Dark Love. Quando ela me falou isso, eu pensei que era uma Dark Fic, ou um Dark Love, ou Gothic Love. Algumas pessoas, elas citam a história delas de maneira sombria, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com aquilo. Mas não, o modo como ela escreve, sem querer falar muito da escrita antes de partir para a escrita, mas falando agora da essência da autora, que é bem importante ressaltar, antes de falar da história mesmo, o modo como ela escreve a história é como se ela estivesse conversando com você. Isso que eu achei interessante, é algo que você vê em muito livro e deixa as pessoas presas para poder ler o seu livro. E ela tem bastante viewer, ela tem bastante voltage, ela tem bastante pessoas seguindo ela no perfil para poder acompanhar as próximas histórias que ela posta. E ainda tem pessoas ainda lendo as histórias que já foram postadas. Por causa disso, ela tem uma interação muito boa com as pessoas que leem as histórias delas. E é interessante você manter essa interação se a sua história ela for uma biografia e principalmente se ela for um romance em primeira pessoa, como basicamente é essa. Ela cita fatos interessantes da vida dela, coisas que acontecem com adolescentes normais mesmo, e coisas que acontecem com adolescentes que são um pouco excluídas da sociedade, não são consideradas tão padrãozinho, coisa que eu odeio, vai tomar no cu. Se você é meninosa, padrãozinho, vai tomar no seu... Conversando com ela, eu achei que essa história ia ser totalmente romance, choro, se ferrou, mas não, ela dá uma base da pessoa que ela é, ela dá uma base da pessoa que ela quer se tornar na história, e o primeiro capítulo inteiro é falando sobre o que ela é, o que ela espera ser e o que ela está agora.
ou no que ela era, no caso, quando ela escreveu a história. Muito interessante, eu amei esse prólogo. Quando eu li aquilo, eu já fiquei com vontade de ler, de terminar de ler o Contos de Fadas o mais rápido possível. A escrita dela, agora falando de pontos bons e pontos ruins. Olha, a escrita é perfeita. Como eu disse, muito suave, como se ela estivesse conversando com você, contando a história da vida dela pra você. E se você gosta desse gênero de fanfic, então não perde tempo, já sai clicando, é claro, depois que acabar o vídeo. Já sai clicando, já dá o voto, fala que você veio pelo canal Leitor Beta, é claro, no comentário, e lê a fanfic que é maravilhosa. E pontos negativos, eu acho que eu não tenho quase que comentar sobre nenhum. Eu fiquei muito encantado com a fanfiction, é de uma obra, é de uma... Cada detalhe é pensado, e ela cuidou muito bem da fiction dela, ela dedicou muito àquela história. Então, tem pontos ruins? Tem alguns furinhos na história, alguns erros de concordância em questão da escrita, algumas coisas que não foram respondidas no final do Conto de Falha. Mas eu acho que você pode ter um contato direto com a autora, com uma biografia, e perguntar para ela aquelas coisas. Ou, propositalmente, ela deixou aqueles pontos abertos porque ela não quer responder essas perguntas, e... pode responder outra história. Eu posso estar especulando coisas sobre a fanfiction, mas vai ter Contos de Falhas número 2, Contos de Falhas 2. Ah, não quero dizer nada, não estou dizendo nada. Mas só especulando aí, falando uma coisa assim, pode ter, né? Podia ter, seria interessante. Eu leria. Você que tá lendo o livro, autora, pô, se você escrevesse, eu leria, ficaria legal. Os inscritos do Leitor Beta também leriam, eu tenho certeza que sim, né? Para poder responder aquelas perguntas marotas que ficaram no meu coração, né? O link da bandeira dela também vai estar aqui na descrição, então vamos passar para outra história. Voltando para Spirit, porque eu sou uma pessoa que vive na Spirit, não sei por que motivo. Se você tiver uma história na minha fanfic, também pode me mandar, mas eu vivo na Spirit. Eu estou geralmente na Spirit, então não se incomode tanto caso eu não responda a minha fanfic, você me manda por tão pouco tempo, que geralmente estou rodando na Spirit. Haunted House 4 é uma história sobre um tema principal, youtubers. Eu não costumo muito ler histórias de youtubers, eu vou ser bem sincero com o autor, mas tem uma das primeiras histórias que eu analisei também tinha esse tema. E eu li aquela história e eu gostei dela, mesmo sendo um autor iniciante. Eu acho que das pessoas que eu analisei hoje, acho não, tenho certeza, o Hunter é um autor iniciante, mas a escrita dele é muito boa, muito suave também. Eu comparei até com a escrita do Rick Riordan, que tão suave que ela é, você consegue entender o que está se passando. A Akane, pelo menos quando ela escreveu Contos de Falhas, ela não era mais iniciante, porque ela tinha outras histórias antes do Conto de Falhas. Então ela levava sim uma experiênciazinha antes dela escrever Contos de Falhas. E essa também, eu também tenho outras histórias, mas foi um período de tempo muito pequeno, então falta evolução, falta experiência. E eu gostei do tipo de escrita, foi muito interessante. A Haunted House 4, ela tem como base os youtubers, youtubers geralmente fazem vídeo com o Selbit, eu acho que o Alan, o Phelps, o próprio Selbit mesmo, e tem essas categorias, tem essas tags. É uma história de terror desses youtubers, eu não posso falar muito sobre a história, é escrito em primeira pessoa e é aventura misturado com terror. Classificação 18 anos, hein, pessoal, fica ligado. Então se eu falar muito da história, que é um capítulo só, que é uma one shot na verdade, mas eu tô trazendo ela por vídeo porque tem outras histórias que são ligadas a essa, como Haunted House 4, então tem outras histórias que é ligadas a essa. Se eu falar muito desse capítulo que é único, só dessa parte do Haunted House 4, eu estaria dando spoiler, então não posso comentar muito sobre a história. Mas sim, tem um tipo de escrita muito interessante, muito bom e também muito suave de se ler. Agora falando da escrita, muita coisa a consertar no seu caso. Tem pontos bons? Tem muitos pontos bons. A forma de diálogo, a forma de você detalhar o terreno, a forma de você preparar as coisas antes delas acontecerem, que é muito importante você descrever o terreno, o cenário, antes de você começar a introduzir o que está acontecendo, antes de você começar a fazer as ações, que eu acho muito importante em todos os livros de aventura, ação ou terror, você pensa muito em questão da comunicação dos personagens. A questão do diálogo, ela é importante em toda a história para poder saber desenvolver o seu protagonista e saber desenvolver a sua história. É claro, em youtuber você já sabe como é o youtuber, então fica muito mais fácil, você não precisa criar uma personalidade ou dar uma identidade do seu personagem, mas saber desenvolver de forma secundária em fanfictions também é importante. Porque as pessoas já sabem como é o Selbit, já sabem como é o Alan, já sabem como é o Phelps.
Então, eles não vão ficar interessados se você colocar a mesma coisa, só que em situações diferentes. Modifica a personalidade, dá um up neles. O que eles fariam naquela situação com a personalidade deles? Com as decisões que você já viu ele tomando, já que você deve ser uma grande fã deles, o que eles fariam naquela situação, naquela história, se fossem eles mesmos que estivessem, não os personagens? Isso que torna uma história secundária, pega de outro universo, ou uma história que você pegou uma pessoa real, como esse caso, e transformou uma história interessante. Você colocar as ações daquela pessoa, você analisar a personalidade dela e ver o que ela faria, e colocar ela, é claro, em situações interessantes, eu acho que vale a pena as pessoas verem. Concluindo, a escrita dela não é ruim, mas tem que melhorar em questões ortográficas, em questão de concordância não pena bastante, mas os diálogos às vezes são bugados. Leiam essa história e também leiam das outras, que se você gosta de temas de youtuber, você vai se apaixonar. Bem, o vídeo foi isso, eu não vou continuar falando bastante, não vou continuar falando mais, porque senão o vídeo comeria muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se vocês gostaram, mande essa fanfic pra mim imediatamente e depois que você mandar essa fanfic pra mim, o questionário vai estar aqui embaixo para poder você responder pelo Google, ou se eu demorar para responder, você pode me mandar também pelo Facebook e pela minha fanfiction. Você pode mandar pelo Facebook, pela Spirit ou pela página do canal, que também vão estar aqui embaixo. Vão na fanfiction qual você mais gostou desse vídeo, ou vão nas três que é muito menor e confiram, porque elas são simplesmente perfeitas. A Cami Hunter e a Angel, que eu esqueci de mencionar, a escritora do último. Um beijo pra vocês são maravilhosos. Obrigado por poder confiar no Leitor Beto para poder fazer essa análise. E não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Esse foi o vídeo. Valeu, pessoal!